Êxodo 20, o verso 16, na minha versão assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu imagino que você conhece esse texto. A religião, ela tem uma dimensão prática. A religião verdadeira não é um amontoado de teorias que não servem para nada. Nas regras que regem o comportamento humano, escrito pelo próprio dedo de Deus, este preceito que acabamos de ler, ele afeta diretamente as nossas relações humanas. E devido à importância do tema, esse assunto não é apenas mencionado nos 10 mandamentos, ele é tratado em toda a Escritura Sagrada. E um leitor bíblico não precisa ser muito atento para entender que este assunto é recorrente na Bíblia. Nós seríamos quase incapazes de não reconhecer o tema. Vou pedir para você dar um salto até a carta de Tiago, lá no finzinho do Novo Testamento. Porque o Decálogo ele tem uma capacidade de síntese extraordinária. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus sintetizou um monte de coisas numa única frase, numa única sentença. E eu queria explorar alguns destes aspectos com você na manhã deste sábado. Carta de Tiago, capítulo 3, acompanhe comigo a leitura a partir do primeiro verso. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, verso 5, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para o inferno. Pois toda espécie de feras, verso 7, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Deus leva esse assunto tão a sério que Deus não pôde mais suportar a presença de Lúcifer no céu. O querubim caído espalhou boatos mentirosos e se desqualificou para permanecer na presença santa de Deus. E se você é um candidato ao céu, quero dizer que você precisa se adequar ao céu. E este é um assunto que merece a nossa atenção. Vá por gentileza ao livro dos Salmos, o Salmo 15. Salmo 15. Repare os 3 primeiros versos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. O salmista pergunta: quem vai habitar no seu tabernáculo?
E uma das características daqueles que herdarão os céus é quem não fala mal dos outros. Vá até o capítulo 21 de Apocalipse, última folha. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, esse assunto não pode ser encarado como se fosse uma coisa de menos importância. O que você fala vai ser cobrado de você. Mentira, boato, fofoca, muitas vezes na Bíblia é descrito como maledicência. Nada mais é do que falar mal dos outros com a intenção de difamar, de ofender. E a Bíblia, ela trata de nos trazer alguns exemplos. Sabe por quê? Porque ainda que a base teórica eu já tenha dado aqui para você, de alguma forma, um texto dos 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. Em algum momento diz que quem vai morar no tabernáculo não vai poder falar mal dos outros, não vai falar mal do seu próximo. O livro do Apocalipse diz que aqueles que mentem têm o seu destino reservado no lago de fogo de condenação. Então, a base teórica está muito clara, mas a Bíblia traz exemplos, histórias. Essas histórias nos ajudam a compreender e fixar melhor tais lições. Nós vamos à primeira delas. Vá ao primeiro livro de Samuel, capítulo 17, por favor. Porque o que está por trás do mau uso da língua não é apenas você mentir a respeito dos outros, mas é a forma como você fala com os outros, a forma como você fala dos outros. Outro dia eu lembrei de uma frase muito dura, difícil. Filósofo chamado Maquiavel, ele diz que os irmãos existem para que a gente experimente o ódio na sua máxima intensidade. Seria trágico. Repare, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o verso 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Pule até o verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ele estava ofendido, ressentido, desde a visita de Samuel à casa do seu pai. Aquela visita foi rodeada de algum mistério, e parte da conversa ninguém ouviu, a não ser Jessé e Davi. Mas esse mistério todo despertou suspeitas nos irmãos mais velhos sobre os reais motivos da visita. E eles se sentiram desprestigiados com o tratamento oferecido ao caçula. Pergunta de Davi no campo de batalha foi sentida como censura por parte do seu irmão mais velho, por sua covardia diante das afrontas de Golias. Me permita dizer a você, uma pessoa que se sente ofendida, desvalorizada, não sabendo lidar bem com esses sentimentos, pode ceder à tentação de julgar e criticar injusta e asperamente. Eu digo a você, tenha muito cuidado, o ciúme não reprimido é perigoso e violento, e por trás do falso testemunho, dos boatos, da fofoca, da mentira e da crítica, normalmente existe uma coisa chamada ciúmes.
Salomão diz em Provérbios 16, 28, o homem perverso levanta a contenda, o difamador separa os maiores amigos. Eu posso imaginar que nos teus anos de experiência na face dessa terra, você já deva ter visto amizades se desfazerem por pessoas falarem mal umas das outras. É possível que você já tenha experimentado o sabor amargo de ser difamado, ou é possível que você também já tenha experimentado o sabor amargo de ter sido traído por alguém que você julgava podia confiar. Salomão também diz em Provérbios 26, o verso 20, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Se nós aprendêssemos a falar menos mal, teríamos menos contendas. O caso de Eliabe é um caso cruel, de alguém que estava ressentido por achar que não havia sido valorizado o suficiente, e na condição de homem da casa, o mais velho, olha para o caçula com desprezo, chamando-o de presunçoso. Dê um pulo a João capítulo 12, por favor. Outro exemplo. Aqui, o atrevimento chega a limites inimagináveis. Verso 3 do capítulo 12 de João até o 6. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olhe para mim, quanto mais revestida de interesse do bem comum, mais perigosa é a crítica, mais ardilosos são os seus argumentos e mais difícil a sua refutação. Sabe por que essa crítica de Judas foi perigosa? Porque ele revestiu a sua crítica apelando ao bem comum. É como se ele tivesse uma razão, é como se ele tivesse um motivo justo, razoável, para fazer crítica ao gesto daquela mulher. Ele estava pensando nos pobres. Muitas vezes as pessoas disfarçam as suas críticas com motivos aparentemente justos. E o que Judas faz aqui é que nesse coração egoísta dele, ele não conseguia entender tal ato de generosidade. Judas estava acostumado a criticar tudo e qualquer coisa, e ele tornou-se atrevido ao ponto de questionar o próprio Deus. Porque quando ele, aos ouvidos dos demais, do dono da casa que estava oferecendo um jantar para Jesus, ele lança a crítica sobre esta mulher, é como se ele estivesse criticando o próprio Jesus que consentiu com tal ato de generosidade. Como se Jesus não estivesse vendo, como se Jesus não estivesse tomando conta. Às vezes nós somos assim. Opinamos sobre coisas como se Deus não estivesse tomando conta. Judas se achava o cara, se achava superior aos seus companheiros. Criticar os outros 11 para ele era quase um dever, tamanha ignorância. As habilidades de Judas comparado aos outros era quase um desperdício. Ele está no meio desse grupo de gente iletrada e cabeça dura, grosseira. E esse espírito de crítica o levou a pensar que Jesus deveria consultá-lo quanto aos rumos desse novo reino que o Messias viera instalar. Quanta presunção! O caso de Judas é uma séria advertência quanto ao destino terrível daqueles que nutrem um espírito de crítica. A crítica pavimenta a autodestruição. Vá, por favor, ao livro de Levíticos, capítulo 19. Falando com um povo que estava prestes a entrar na terra prometida, Deus deu diversas orientações. E no verso 16, olha o que ele diz: o povo de Israel que tomaria posse de Canaã, olha o que diz, Levíticos 19, verso 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Deus está dizendo a um povo que está para tomar posse da terra prometida: não ande com gente mexeriqueira.
E se você tem gente assim perto de você, dê um jeito de se afastar. Gente mexeriqueiro não deveria sentir-se à vontade na sua presença. Não dê esse tipo de corda. Salmo 101, verso 5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, Deus está dizendo, eu o destruirei. Isso é sério, isso é grave. Eu pergunto a você, você não acha que nós deveríamos ter um pouco mais de empatia? Você não acha que a gente às vezes trata os outros com muita severidade? A pergunta, onde está a compaixão própria dos seguidores de Jesus? Será que a gente, para se sentir um pouco melhor, precisa diminuir os outros com críticas? No Sermão da Montanha, no capítulo 7, verso 2 de Mateus, Jesus diz assim, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos ao terceiro caso, ao livro de Neemias, por gentileza. Capítulo 2. Esse é um caso que pode ajudar muito a igreja. Neemias 2, verso 10, lemos assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Capítulo 4, verso 2, primeira parte. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus aqui? Verso 8 do capítulo 4. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Capítulo 6, versos 5 e 6. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo diz, queres ser o rei deles. Olha aqui para mim, muita coisa estava em jogo no período de Neemias, porque eles estavam voltando do cativeiro para Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas e precisava ser reconstruída. E nesse processo, registrado neste livro, onde nós acabamos de ler algumas pequenas porções, nós temos lições importantíssimas sobre liderança, sobre inteligência emocional e sobre determinação. A oposição que Neemias precisou enfrentar veio de forma escalonada, e o camarada terrível se chama Sambalate. Quer xingar alguém? Use isso como um adjetivo. Sambalate, primeiro, quando Neemias chega na região, primeiro Sambalate oferece ajuda. A gente está aqui para ajudar. E Neemias entendeu que não deveria aceitar ajuda. Então, depois de agir, de ter a sua ajuda falsa oferecida e recusada, Sambalate age com descarno. Ele começa a andar ali por Jerusalém, nas imediações, vendo aquelas pessoas tentando reerguer o muro e estudar o caso e ver a condição, o tamanho do estrago, e começar a reconstruir pelo menos a fortaleza para proteger a cidade, os muros. Ele começa, depois de ter a sua ajuda recusada, ele começa a ficar falando: isso aqui não vai dar certo, não tem condições, a obra é muito grande, os trabalhadores são poucos. Como é que apareceu essa meia dúzia de judeus fracos? Ele começa a agir com escárnio, com desdém. Só que ele percebeu que a obra foi avançando, e a seguir, o próximo passo, ele começou a mentir. Ele espalhou falsos boatos. E os boatos é que ele ia mandar uma carta para o rei da Pérsia, dizendo que esse Neemias aí queria virar rei. Falsidade. Por último, ele os ameaçou com violência, e eles terminaram a reconstrução daquele muro com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra para se proteger. Percebe? Essa oposição veio de maneira progressiva, gradual. Quando nós nos atrevemos a afirmar
quais são as intenções do outro, igual Sanbalate fez. Neemias está fazendo isso aí porque quer virar rei. Olhe para mim, quando nós nos atrevemos a julgar as intenções de alguém, na realidade, nós não estamos revelando as intenções do outro, mas nós estamos falando de nós mesmos. Quando você acha que pode dizer o que os outros querem, o que os outros intentam, qual é a motivação dos outros, você está falando de si. E quanto mais ácido, quanto mais áspero, quanto mais cruel são os seus comentários, mais clara e evidente fica como a fonte do teu coração está comprometida. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 8, ele diz: agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso é a igreja sendo orientada. No Salmo 34, o salmista diz no verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Eu pergunto a você o que todos estes casos que nós mencionamos aqui têm em comum. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, Judas criticando a pobre coitada da Maria Madalena, e Sanbalate tentando frustrar os avanços de Neemias. O que todos esses casos têm em comum? Gente ciumenta, gente insegura, gente que se acha melhor que os outros, e nesse pântano de coisas mal resolvidas, as pessoas se tornam o braço direito de Satanás. A serva do Senhor chegou a dizer que sempre houve gente assim, que consiste a sua religião em procurar defeitos nos outros que não concordam com eles. Críticas que desmotivam, boatos que desmoralizam, comentários que difamam, falsas interpretações, julgamentos cruéis. Ela diz: mexeriqueiros e boateiros são uma terrível maldição à igreja e à vizinhança. Pasme, 2/3, diz ela, de todos os problemas da igreja procedem dessa fonte. 2 em cada 3 problemas que a igreja precisa enfrentar tem a fonte na língua maldosa de alguém. Quando nós nos arriscamos a vir à igreja, quando eu me arrisco a sentar na minha casa para preparar uma mensagem como essa, e quando você vem ouvir uma mensagem como essa, sabe o que acontece comigo e com vocês? Nós não somos mais inocentes em relação a esse pecado. Não somos. Ninguém aqui é inocente. A serva do Senhor complementa dizendo que essas pessoas deveriam ter a consciência de que um anjo as acompanha e registra todas as suas palavras. Esses mexeriqueiros estão fazendo a obra do demônio com surpreendente fidelidade, diz ela, mal sabendo quão ofensivo a Deus é o seu procedimento. Eliabe tentou desencorajar Davi a enfrentar Golias. Maria Madalena, por um momento, ficou intimidada com os comentários de Judas. Neemias precisou de muita força para não se abater com as palavras de Sanbalate. Não se espante se você, ao tentar fazer a vontade de Deus, surgirem versões atualizadas desse tipo de gente. Gente azeda, que não consegue ver nada além dos defeitos. Gente que treme diante de gigantes e não faz nada, mas quando alguém decide agir, são rápidos em criticar. Gente desonesta, que não se compromete com a igreja, mas critica como o dinheiro é gasto. Gente que não se contenta com o anonimato, mas não se constrange em julgar as intenções daqueles que fazem a obra prosperar. Cuidado, para você não se apoiar em pretensas verdades para julgar e criticar os seus irmãos. O espírito de crítica é a ciência de Satanás, e ele usa os fofoqueiros para minar a unidade da igreja. Vamos encerrar. João capítulo 8, o verso 44.
num debate acalorado de Jesus com a elite religiosa, ele sobe o tom e no verso 44 ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vencer isso é um ato e uma decisão pessoal. Meus pais perceberam que na minha primeira infância eu era um mentiroso. E eu tenho muita vergonha de dizer isso. Minha caligrafia era ruim. Então a minha mãe, quando me pegava no pulo, ela mandava eu escrever 10 páginas de caligrafia, dizendo assim: não devo mentir, não devo mentir, não devo mentir, não devo mentir. E ela citava esse verso aqui para mim: nunca se esqueça quem é o pai da mentira. Eu não quero ser filho dele. Nós precisamos ser mais exatos com as nossas respostas. Nós precisamos ser corretos com as nossas coisas, sem meias palavras, sem subterfúgios, sem tangente. Você não precisa ser grosseiro para falar a verdade. Mas boa parte das nossas mentiras, todas as mentiras são desnecessárias, mas boa parte dessas mentiras são absolutamente insanas. Tem gente que mente para se proteger, mas tem gente que mente para machucar os outros. Não. Os habitantes do céu não poderão ser assim. Lucas capítulo 6, o verso 45 é o último texto. Alguns de vocês devem lembrar uma marca de chocolate muito famosa no Brasil chamada Garoto. Lembram disso? Caixa amarela, bombons sortidos dentro. Alguns de vocês lembram? De vez em quando aparecia uma dessa lá em casa. Só que era um problema, porque normalmente as preferências batiam, e aí você tinha 5 pessoas na casa e vinha só 2 crocantes dentro. Eu peguei um desse e comi. E joguei o papel debaixo da cama da minha mãe. Na hora da sobremesa, abriram a caixa. Peraí, tinha 2 crocantes aqui. Manolo, foi de cara assim, né? Todo mundo. Você comeu o chocolate? Não. Olha aqui que eu estou te fazendo uma pergunta. Você comeu o chocolate? Não. Você tem certeza? Eu vou te dar a chance pela terceira. Por que vocês sempre desconfiam de mim? Porque sempre sou eu. Por que vocês sempre olham para mim? O problema do mentiroso é que quando ele insiste numa mentira, ele acredita nela. Eu estava quase convencido de que eu não tinha comido. Instantes depois, era um domingo, minha mãe disse: você faz isso, você faz isso, você faz isso, eu faz aquilo. Meu irmão estava lá, passando o aspirador no quarto da minha mãe, e na hora que ele coloca assim o negócio para baixo, o negócio... Aí, ele, sem saber o que era, parou. Na hora que ele abre lá, adivinha.
Naquele dia eu tive um encontro com Deus, sabe? Eu devia ter uns 7 ou 8 anos de idade, eu acho. E eu decidi assim, cara, eu não posso mentir mais. O mentiroso não tem paz. O mentiroso não tem sossego. O mentiroso, ele é refém da verdade. Ele não tem sossego. E tem gente que não tem sossego na vida porque vive sempre na mentira, viciado na mentira sobre si, na mentira sobre os outros. Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Minha igreja querida, você é um candidato ao reino dos céus. Deus não poderá admitir você lá em cima se você faltar com a verdade. Deus não poderá admitir você lá em cima se você continuar falando mal dos outros. E normalmente quando nós falamos mal dos outros, nós não apenas nos atemos às verdades, a gente faz incrementos de maldade, a gente aumenta, a gente superdimensiona. Eu quero fazer um apelo a você na manhã desse sábado. Reconsidera as tuas práticas. Reconsidera os teus hábitos. Nós precisamos de pessoas que promovam o bem e que promovam a verdade. Não seja rápido em condenar, em criticar, em desmotivar. Nós temos gigantes para derrubar. Nós temos um Jesus para a gente honrar. E nós temos muros para reconstruir. Se a sua participação não for ajudar nesse processo, por favor, tire o seu time de campo. Tira o seu time de campo. Querido Deus e amado Pai, nós não queremos ser associados ao pai da mentira. Nós não queremos ser o seu braço direito na igreja. Nós não queremos demonstrar o nosso apoio a ele falando mal dos nossos irmãos, mentindo, criticando, desmotivando. Nós não queremos, Pai. Nós não queremos. E a unidade da igreja passa pela compaixão que nós manifestamos uns pelos outros, pela exatidão de nossas palavras, pela ternura nos nossos relacionamentos, pela compaixão diante das falhas dos outros, da limitação dos outros. A igreja tem algumas frentes de trabalho e de ação. E nós precisamos entender que a nossa participação ela precisa ser positiva. Que a gente tenha a decência cristã de incentivar positivamente quem está tentando fazer alguma coisa. Davi era só um rapaz. Que tristeza ver a censura daquele irmão mais velho, que deveria estar preocupado com sua segurança, que deveria ter o apoiado. Que tristeza ver Judas lançando críticas sobre aquela pobre alma e trazendo os discípulos para o lado dele. Oh Deus, nós não queremos refletir o caráter dessas pessoas de jeito nenhum. Então, volta os teus olhos à Igreja Brasileira de Dallas. Que essa comunidade seja marcada pela verdade, pela bondade, pelo bom ânimo. Que o Senhor venha a limpar o nosso coração e purificar o nosso acampamento, Pai. Porque nós queremos herdar o reino dos céus. Ouve nossa prece, nos despeça com a Tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.